1 Coríntios 1, do 26 ao 30, que diz assim: observem entre vocês mesmos, queridos irmãos, que pouco de vocês foram chamados, eram sábios de acordo com os padrões humanos. Poucos eram poderosos ou de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus deliberadamente escolheu valer-se de ideias que o mundo considera loucura para envergonhar aqueles indivíduos que o mundo considera sábios e grandes, e escolheu o que o mundo acha fraco para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que é insignificante, desprezado pelo mundo, e que não é levado em conta absolutamente para nada, e utilizou para reduzir a nada aqueles que o mundo considera grandes, para que ninguém, em parte alguma, se vanglorie na presença de Deus, porque é exclusivamente por iniciativa de Deus que vocês têm essa vida por meio de Cristo Jesus. Amém? Então, o homem não tem em si próprio essa capacidade. E quando nós falamos dos fracos, não falamos das pessoas que desistem. Estamos falando das pessoas que Deus escolheu, que Deus chamou, que não tinham nenhum status, não havia nada de tão importante naquelas pessoas. Deus as chamou, Deus escolheu, Deus colocou essas pessoas para que elas pudessem ser inseridas na sociedade, no nível da sociedade aonde Ele quis colocá-las, porque a graça de Deus foi manifesta aos fracos, aos que não nasceram num berço de riquezas, de nobreza, aquilo que para o mundo é importante, como a riqueza, o status, como a sofisticação das coisas materiais. Para Deus, diante da graça, isso se torna nulo, porque o homem, ele não pode nele mesmo obter, através dos seus próprios esforços, o poder da graça. Uma outra coisa que eu gostaria de mencionar nesta noite é que a graça é loucura para os que estão sendo incrédulos. E nós encontramos então a história de Jonas, no capítulo 1 ao capítulo 4, você vai encontrar o profeta que Deus deu uma ordem para ele pregar ao povo de Nínive, que era um povo que não servia a Deus, um povo maldoso, um povo violento, e o Senhor tinha uma palavra de juízo que destruiria a cidade de Nínive. Ele então resolve fugir de Deus, e ele tentou, mas não conseguiu, foi para um navio, trouxe sérias complicações para a tripulação daquele navio, começaram a jogar todas as mercadorias na tentativa de aliviar o peso, porém, descobriram que era necessário que alguma situação diferente fosse feita para que resolvesse de fato aquele problema. Então ele próprio se declara: olha, o problema sou eu, vocês precisam me lançar sobre as águas e vocês estarão livres. Isso acontece, e quando então ele é jogado nas águas, que ele está ali emergindo entre as ondas, ele é engolido por um grande peixe. Isso está no final do capítulo 1. No capítulo 2, ele fica 3 dias no ventre do grande peixe, e ele então faz uma oração de arrependimento. No capítulo 3, ele então recebe de novo a ordem do Senhor, e ele vai e apregoa a palavra que o Senhor deu a ele para o povo de Nínive. E qual a surpresa do profeta? É que não somente o povo, mas o próprio rei se coloca em humilhação diante de Deus. Não só o rei jejua, como os seus ministros, como também todo o povo, os animais também participam desse jejum. E a sentença de destruição de Nínive não acontece. Qual a surpresa? Que o profeta não fica satisfeito de que a sua palavra como profeta tenha se cumprido para favorecer um povo que era inimigo. Isso é pura graça de Deus. Jonas estava incrédulo, então ele não conseguia entender como é que pode alguém que fez tanta coisa errada lá no mundo, chegou agora aqui e já está sendo agraciado. A graça não é para ser entendida, ela é para ser vivida. A graça de Deus é para ser manifesta através da vida daqueles que são alcançados por essa graça. Nós não temos que entender a graça. Aí chegar alguém aqui, que esteja aqui há pouco tempo, e que Deus já esteja manifestando a sua graça sobre a sua vida.
E nós não temos que estar aqui, olha, mas eu estou aqui há tanto tempo, que essa é uma síndrome do filho mais velho, lá da história do filho pródigo. Nós enfatizamos o filho pródigo aqui, alguns mencionaram, mas eu quero dizer que o filho mais velho não entendeu a graça, porque quando o irmão volta, ele não fica feliz, porque a graça salvadora foi buscar alguém que estava perdido, que estava morto, e o trouxe de volta. Nós temos que aprender a nos alegrar com aqueles que voltam. Nós temos que facilitar a volta desses que estão longe. E não temos que ficar murmurando e reclamando, porque Deus dispensa a graça dele a quem Ele quiser, no momento que Ele quiser, na intensidade que Ele quiser, porque Ele é Deus. Em nome de Jesus. A graça é loucura para os que estão sendo incrédulos. Um outro aspecto também da graça é que o poder da graça manifestada através dos anônimos. Deus está olhando aqueles que não estão em destaque. Aqueles que pensam que não estão sendo vistos por Deus. Eu quero dizer para você que você está no olhar, na mira de Deus. E eu quero usar como ilustração bíblica também a menina sem nome, que está lá em 2 Reis, no capítulo 5, do verso 1 ao 4, que fala da história do general sírio Naamã, que era um guerreiro vitorioso, mas que era leproso. E diz então que a Síria invadiu Jerusalém, e eles levaram as pessoas cativas para a Síria. E ela estava como menina, e quando nós olhamos para a expressão menina, não tinha mais do que 14 anos. Certamente ela estava numa condição desfavorável. O texto não relata se ela havia perdido os pais, se ela era órfã, se os pais estavam também no cativeiro. O fato é que ela estava como serva na casa de Naamã. Ela era serva da esposa de Naamã e servia na casa de Naamã. E ela então, usada pelo poder da graça, ela diz para sua senhora: se ele soubesse que lá em Samaria tem alguém que pode trazer uma palavra e trazer a manifestação de Deus para a sua cura, ele, sairia correndo daqui. E foi o que aconteceu. Que ela disse assim: lá em Samaria tem um homem, tem um profeta que pode trazer a cura. E isso aconteceu. Eu quero dizer para você que a cura de Naamã não aconteceu no momento em que ele deu os 7 mergulhos. Que na sequência você vai ver que ele foi para lá, levou a carta do rei, e ele então se apresenta lá para poder fazer aquilo que o profeta disse, mesmo que ele não concordasse de mergulhar no Jordão, porque havia os rios mais limpos, melhores tratados da sua terra. Porém, a cura de Naamã começa através da manifestação do testemunho dessa menina ainda lá na Síria. A cura de Naamã foi concretizada lá com a ordem do profeta, mas a manifestação da cura acontece quando ela, uma anônima, diz o que tinha que dizer, no momento desfavorável para ela. Ela poderia ser uma pessoa amargurada, uma pessoa ressentida, rebelde, mas ela aproveitou a oportunidade, e o poder da graça alcançou esse general, e ele foi curado. Amém? Glória a Deus. A graça, ela é manifestada através dos anônimos. E eu me lembrei de uma irmã que Deus me deu a oportunidade de pastoreá-la. O nome dela é Ivanete. Faço questão de dizer o nome dela. Ela vive ainda, glória a Deus. Essa mulher tem sérios problemas. Hoje ela está vivendo uma circunstância em que o marido teve isquemia cerebral. Ele era um cosipano, trabalhava muitos anos na Cosipa, teve que ser encostado por causa dessa isquemia. O quadro dele nesses últimos anos piorou. Ela tem um filho com necessidades especiais, que parece um jogador de basquete. Esse menino, com toda a dificuldade dele, ele se batizou, ele vai para a igreja com ela, e ainda com tudo isso ela sofre de uma diabetes crônica, e ainda auxilia a sua irmã, que também é cega. Ela teria motivos para desistir, ela teria motivos para voltar para qualquer lugar, mas essa mulher se mantém ali fiel e firme,
E ela, com todos esses afazeres, porque é ela que tem que fazer tudo, somente que agora o marido está na cama, não consegue mais andar, antes ele ia para a igreja, ela ainda tinha tempo para fazer um risoto de frango, e por várias vezes ela nos abençoou, de maneira assim surpreendente, sem que nós pensássemos, imaginássemos, ela chegava lá com um prato pronto para o Senhor comer junto com a sua família no domingo. Isso é graça de Deus. A graça, ela é poderosa, ela ultrapassa os limites da compreensão do homem e das circunstâncias difíceis que as pessoas possam viver. A graça de Deus, ela é poderosa, ela não é frágil, ela é poderosa, ela tem uma influência muito grande na nossa vida, e nós não podemos abrir mão desse poder através da graça. E um outro aspecto também da graça é que a graça na grande comissão, a graça na grande comissão. Por causa da sua graça, Deus comissiona, Deus chama, Deus escolhe a sua igreja para que ela possa ir pregar, ensinar, batizar a todos, anunciando o evangelho, o reino de Deus a todas as pessoas. A graça de Deus permite que eu e você participemos dessa obra maravilhosa que é a proclamação do evangelho. A todos os lugares, a todas as partes, em todos os continentes, em todas as tribos, línguas e nações, a graça existe para trazer salvação a todos esses que estão longe de Deus. Estão se dobrando diante de muitos deuses, que estão fazendo pactos com espíritos malignos, que estão fazendo oferendas, que estão presos às crendices, que estão encarcerados, que estão andando na escuridão, que estão andando nas trevas, que estão sofrendo. É a graça de Deus através da igreja, manifestada na grande comissão, a obediência da igreja em ir e falar, e manifestar, exercitar o poder desta graça, para que esses que estão cativos também sejam libertos. Para a glória do Senhor, o Senhor nos chamou. Não fomos nós que escolhemos o Senhor. Eu tenho falado isso aqui. João 15:16 diz: não fosse vós que me escolhesse, eu que escolhi vocês. Não fomos nós que aceitamos o Senhor, Ele que teve a capacidade graciosa de nos aceitar. Eu pergunto para você, e eu me lembro muito bem do primeiro dia que eu tive um contato direto, real, vivo com o evangelho e com a presença de Deus. Eu sei muito bem em que situação eu estava, e eu posso dizer para você tranquilamente, eu não tinha nada de bom para oferecer para Deus. Eu não tinha nada para oferecer para Deus que Ele pudesse ter uma atração, um atrativo que pudesse chamar a atenção de Deus. Mas a graça dele foi maior do que as minhas imperfeições, com as minhas debilidades, com os meus pecados, com as minhas crendices, com as minhas superstições, com tantas coisas. A graça de Deus, ela foi maior para me alcançar, e Deus usa várias formas e várias maneiras. E você é um canal, você é uma bênção. Você pode ser usado por Deus, você pode manifestar a graça de Deus. E nós temos em Mateus 9:35-38, no verso 36 diz que Jesus viu a multidões e teve compaixão delas, porque estavam como ovelhas aflitas e desamparadas. O final do texto, que é do 38, que é do 35 ao 38, no 38 ele fala: rogai ao Senhor da seara para que levante trabalhadores para a colheita. Os campos estão brancos, as pessoas estão carentes de Deus, e nós somos portadores desta verdade através do poder da graça que está na minha vida e na sua vida. Quando nós nos maravilhamos com os testemunhos dos missionários, pastores, enfim, todos os que estão dedicados à obra do Senhor, você fala assim: eu não sou capaz, eu não me acho capaz de realizar isso, mas nem ele é. O que ele está fazendo é a manifestação do poder da graça de Deus. E aí nós temos que ter a humildade suficiente para dizer isso para o Senhor. Não tem nada a ver comigo, com a minha capacidade, com o meu preparo, com a minha inteligência, tem tudo a ver com o Senhor. E apesar de mim,
o Senhor está agindo, o Senhor está atuando. O Senhor então tem manifestado a graça dele na grande comissão. E eu quero também trazer um outro texto, indo para o final, que fala em Lucas 10, do 25 ao 37, quando fala da parábola do bom samaritano. Nós temos aí alguns personagens. Nós temos os salteadores, aí você tem aquele que estava indo pelo caminho, subindo de Jerusalém, ou melhor, descendo de Jerusalém para Jericó. E nós temos aí, que era um caminho de mercadores, pessoas que faziam negócios. Também era um caminho onde era muito apropriado para emboscadas. Diz que o sacerdote e o levita transitavam por esse caminho. E ao verem aquele homem quase morto, desfalecido, eles passaram de largo. Eles foram indiferentes com aquilo que estava acontecendo. E diz então que veio um homem, e ele era samaritano, e ele então vai de encontro à necessidade daquele que estava lá caído, quase morto. Ele cura suas feridas, coloca remédio nas suas feridas, coloca na sua própria montaria, leva para uma hospedaria, paga a conta e ainda diz assim: se tiver mais alguma coisa ainda, na volta eu acerto, mas cuida dele. Nós não podemos ser indiferentes. Sabe por quê? Porque a graça já está em nós. Nós temos que lutar contra isso, nós temos que nos esforçarmos contra isso. Nós temos que, no mínimo, dizer: Senhor, misericórdia, diante de alguma situação que às vezes nós nos deparamos no dia a dia, na rua. Se você não pode fazer nada ali de concreto, de imediato, mas você pode clamar, interceder. Minha esposa teve uma ideia e eu achei assim genial. E ela falou assim: olha, eu estou guardando umas garrafas aqui, de plástico, que eu vou encher de água. Deus tem me incomodado de levar água gelada para os moradores, a população de rua. E aí ontem, quando nós estamos vindo para o culto, ela falou assim: eu preciso levar essa água, entregar para alguém, e tem aqui também um pouco de comida, e eu quero entregar para alguém. Sabe aquela coisa quando Deus fala: você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir, enquanto você não vai, você não sossega. E aí nós vínhamos pelo caminho, de repente passamos no lugar, tinha 4, ela falou: é pouco para 4, eu preciso achar alguém. Nós fomos à praça ali do Correio, aqui no centro, e de repente ela encontrou uma pessoa, e ela entregou a comida e entregou a água. Um simples gesto, eu estou citando ela, porque foi algo de Deus na vida dela, algo que Deus falou com ela, e que Deus pode falar com qualquer um de nós. É simples, é só o desejo de partilhar o que você tem, e o que você tem é suficiente para você. E aí, se eu posso profetizar alguma coisa nessa noite, quero dizer que o que você tem é suficiente para você, e você pode sim repartir com outros. Você pode repartir com outros, os bens, os recursos, o que você tem do seu tempo, você pode, em nome de Jesus. E eu quero fazer então as minhas considerações finais. Eu quero dizer que eu usei a expressão que eu vou usar, mas você pode usar a expressão que desejar. Dentro da mala da graça nós temos, pode ser bolsa, mochila, pochete, o que você quiser. Dentro da mala da graça nós temos favor de Deus, bondade de Deus, misericórdia, perdão, socorro, serviço, humildade, paciência, mansidão, compaixão, presente de Deus. Dentro da mala, dentro da bolsa, tudo isso está dentro desse contexto da graça. Uma outra consideração que eu quero fazer: a graça não pode ser tratada como frágil, fraca, como desculpa para pecar. A graça não pode ser confundida com libertinagem. A graça, ela não nos impulsiona a irmos em direção ao pecado. A graça nos leva para a presença de Deus. A graça, então, não pode ser tratada como algo frágil, como desculpa para pecar. Como sentar à roda dos que zombam de Deus, como fala o Salmo 1. Nós não somos aqueles que sentam para zombar ou para participarmos de rodinhas daqueles que zombam de Deus e que não dão o crédito devido que Ele merece. E a terceira e a última consideração, que a graça promoveu um rompimento espetacular contra o pecado.
A maior revolução já vista em toda a humanidade, em toda a história da humanidade, aconteceu na cruz, quando Jesus, de braços abertos, se entrega para pagar o preço por todos os pecados da humanidade. Tudo isso por causa do poder da graça que foi manifesta através da vinda de Jesus. Quando eu falei da grande comissão, eu quero dizer que Deus tinha um único filho, e Deus fez dele um missionário, porque Deus enviou Jesus com essa missão, e através do poder da graça, ele promoveu a maior revolução já vista. Não há nenhuma revolução que os homens tenham promovido que tenha sido tão espetacular quanto essa, porque ele não pegou em nenhuma arma, ele não tirou a vida de ninguém, mas ele trouxe salvação, trouxe vida, a vida eterna, a vida abundante que ele diz lá em João 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, para a glória do Senhor. Eu quero orar por você que está aqui nessa noite, que deseja entregar a sua vida a Jesus. Você tem que passar pela porta, que é Jesus. Ou para você que está aqui nessa noite, que deseja se reconciliar. Não importa aonde você foi, o que você fez. E você sabe o quanto isso custou para você. Mas o poder da graça te dá nessa noite a oportunidade de voltar para a presença do Pai, para a casa do Pai. E para você que nunca fez essa oração, de entregar a sua vida, o senhorio da sua vida, a história da sua vida a Jesus, eu gostaria de orar com você. E se você deseja fazer essa oração, que você possa repetir aí onde você se encontra neste momento. Pai querido, nesta noite, eu recebo a Tua palavra. Muito obrigado pela Tua graça que tem me alcançado. E nesta noite, eu decido entregar a minha vida para ser totalmente cuidada pelo Senhor. Que o Senhor perdoe os meus pecados, que o Senhor me limpe, que o Senhor me transforme, e que o Senhor possa fazer de mim um novo homem, uma nova mulher, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. De olhos fechados ainda, todos orando, eu gostaria de saber se alguém que tenha feito essa oração, que você possa dar um sinal com a sua mão. Alguém nesta noite que tenha feito essa oração? Dê um gesto, só dá um sinal com a sua mão aonde você está. Alguém? Se você fez essa oração, é só levantar a sua mão. Levante bem alto que dá para enxergar daqui. Alguém nessa noite? Amém. Eu entendo então que todos que estão aqui foram alcançados com essa graça. Eu gostaria de convidá-los a ficar de pé, e eu quero orar com você. E aí eu quero fazer uma outra coisa também, obediência ao Senhor. O Senhor pediu que eu orasse por todas as pessoas que estão enlutadas, passando por dores, sofrimentos, perdas, quaisquer que sejam, emprego, empresa, negócios, casamento, um filho, esposo, esposa, as pessoas que estão sofrendo, que estão enlutadas, que estão passando pela dor. Eu gostaria que você saísse rapidamente do seu lugar e viesse aqui à frente, rapidamente. Se você está dentro daquilo que nós estamos colocando, venha rapidamente, eu quero orar por você. Não há nenhum problema para Deus que nós sintamos dor. Não há problema nenhum para Deus, e não vai nos descredenciar diante dEle quando nós estamos abatidos por causa da dor. Não há problema, isso não é problema para Deus. Deus entende a intensidade da dor. E para você que está vivendo isso, eu quero dizer que você precisa confiar que Deus vai fazer com que você possa dar o próximo passo amanhã. A grande revelação é que na dor você precisa entender que é um passo de cada vez. Amanhã não nos pertence, pertence ao Senhor. E eu tenho certeza do que eu estou fazendo, que eu tenho encontrado pessoas, e essa semana mesmo falei com uma pessoa, que ela está enlutada.
E é uma dor que dói, e dói bastante. De repente a pessoa está, não no luto de que perdeu alguém, mas enlutado porque perdeu alguma coisa, está sofrendo, e o Senhor quer colocar o bálsamo aí nessa ferida, como o bom samaritano ali colocou na ferida daquele que estava ali quase que morto, à beira do caminho. E eu tenho certeza que o Senhor está ouvindo o seu clamor, e Ele vai te ajudar a vencer essa situação difícil que você está vivendo. Estenda a sua mão, igreja, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar essas vidas. O Senhor sabe os motivos e as razões e a intensidade da dor que elas estão vivendo e enfrentando. Que o Senhor não nos deixe indiferentes a isso. Que o Senhor nos dê, Senhor, sensibilidade, capacidade de ajudá-los, de apoiá-los. Ó Deus, um abraço, uma palavra de fé. Ó Deus, uma palavra de conselho, uma orientação, um tempo, Senhor, gasto para ouvir a respeito da sua dor, da sua aflição. E nesta hora que o Senhor venha de encontro, que o Senhor possa se apressar em socorrer, na intensidade que somente o Senhor tem esse poder de fazer. Que a tua graça venha sobre eles e venha banhar as suas vidas, para que no nome de Jesus eles saiam daqui com uma perspectiva nova, nessa revelação do poder da tua graça sobre eles, no nome de Jesus. Toca-os com o teu poder, manifesta a sua graça sobre eles, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês, amém? Que o Senhor console, conforte e renove a vida de vocês. Ainda de pé, nós vamos levantar um clamor pelo mês de outubro. E uma coisa que tem me incomodado bastante é que nós estamos no início de um novo governo. Mas todo governo na terra precisa estar submisso ao governo de Deus. Só que nós é que conhecemos e temos entendimento a respeito das coisas espirituais. Quem movimenta o céu na terra é a igreja. Eu gostaria de orar com você e nós levantarmos um clamor pelo Brasil, pela nossa cidade. Eu quero dizer para você que quando você ver alguma coisa que te incomodar, que chamar a sua atenção, é Deus mostrando para você que você deve orar, interceder e colocar aquilo diante dEle, para que nós possamos ter dias de paz, dias de prosperidade, possamos ver as coisas de fato acontecendo, a justiça de Deus reinando sobre a nossa nação e também sobre a nossa cidade. Eu gostaria que você orasse comigo nesse momento. Senhor, nós estamos aqui e declaramos: Teu é o poder, Tu é a honra, Tu é a glória, e venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. Temos inúmeras necessidades da nossa cidade, que diz respeito à saúde, educação, segurança, saneamento, ó Deus, comércio, ó Deus querido, a indústria, ó Deus, tudo que diz respeito à segurança, tudo que diz respeito, Senhor, à malícia, à maldade, à violência, adultério, prostituição, Senhor, em nome de Jesus, abortos, feitiçaria, macumbaria, ó Deus, jogatinas, vícios, tantas coisas que precisam ser varridas, em nome de Jesus. Que o Senhor manifeste o poder do Teu Espírito Santo, que o Senhor nos use nesses dias, para que a Tua vontade se cumpra sobre a nossa cidade e sobre a nossa nação. Ó Deus, o governo que foi empossado nesses dias, toca, Senhor, sobre o nosso presidente, sua esposa, os ministros, toca, Senhor, sobre os deputados que foram eleitos, federais e estaduais, senadores, toca nos poderes da nação, abre os céus do Brasil, muda a história do povo brasileiro, muda a mentalidade, atua, Senhor, com poder na economia, desfaz com o desemprego, com a criminalidade, com a corrupção, desfaz, Senhor, com toda a oposição maligna das questões voltadas para a ideologia de gênero, em nome de Jesus, da anarquia, da confusão, de toda a perturbação, ó Deus, da divulgação de mentiras nas mídias, em nome de Jesus. Repreendemos Satanás e seus demônios, eles sejam amanietados
pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, e que o Brasil se renda totalmente de norte a sul, de leste a oeste, ao senhorio de Cristo, para a glória do teu nome, e possamos ser exportadores da tua graça, indo, Senhor, até os confins da terra, em nome de Jesus. Que o Senhor possa alinhar a postura da igreja, dando entendimento, maturidade, discernimento, maturidade, revelação, sabedoria, e nos enchendo do Espírito Santo, para que a vontade do Senhor se cumpra nesses dias. Muda a história de São Vicente, muda a história do Brasil, muda em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Nós oramos e consagramos a Ti o mês de outubro e todos os fatos e acontecimentos consagrados e entregues ao Teu senhorio, no nome de Jesus, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Cantemos, igreja. A Ele a glória, toda a honra, a Ele a força, toda a sabedoria, riqueza e poder, somente a Ele, tudo é pra Ele. Em nome de Jesus. Pai, despede-nos da tua paz. Leva-nos, Senhor, protegidos e guardados. A mesma paz que nos trouxe, Senhor, para a tua casa, possa também nos levar, Senhor, de volta aos nossos lares. E abençoa para que possamos continuar perseverando. E amanhã estejamos aqui de volta para mais um tempo de busca da sua presença. E que a bênção do Senhor, ela repouse sobre todo o teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.